queridos bangers, roqueiros e juristas, nosso programa Direito e Rock. Hoje a temática do episódio é Aces High, tema vinculado à pesquisa da nossa ilustre, fantástica e muito querida convidada, a professora Wanda Capeller, professora catedrática do Sciences Politiques de Toulouse, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais de Coimbra e nossa colega, professora do PPG em Direito e Sociedade da Uni-La Salle. Professora Wanda Capeller vai nos brindar hoje com a temática que assola, que não reconhece fronteiras dos países, e fronteiras não só físicas, como também jurídicas e de dignidade, que é o tema que nos emerge dos drones. Bom, nosso querido Aroni já fez a apresentação da nossa ilustre convidada, a professora Wanda Capeller. A gente teve a enorme sorte de tê-la aqui hoje nas gravações do Direito e Rock. E como ela está aqui conosco por um tempo, aqui nos Pagos Gaúchos, a terra de origem dela, nós pensamos em utilizar um dos seus artigos e combinar esse artigo com uma música tema que é do Iron Maiden. Eu preciso dizer, nem é a minha banda preferida, viu, Aroni? Também não é minha. Não sou muito fã do Iron Maiden, em mas... 83, com The Number of the Beast saindo, eu babava Iron Maiden, mas ficou datado. Vai ser polêmico. Mas é genial, genial. A gente vai brigar muito, eu e o Aroni, no programa, porque o Iron Maiden, pra mim, tem uma fase em que a gente tem bastante adolescência juvenil e a gente gosta do Iron Maiden. De qualquer maneira, o Iron Maiden tem uma música que se chama Aces High, que é o que o Aroni apresentou antes, em que o Bruce Dickinson, que é o cantor da banda, que aliás é um piloto de avião comercial da Brit, né? Acho que ele tem uma companhia dele mesmo, mas ele fez a turnê inteira do Iron Maiden, ele dirigindo o avião. Dirigindo é boa, né? Pilotando o avião. Né? Ele é piloto o tempo inteiro, saiu um documentário famoso. Se fosse eu que estivesse dirigindo o avião falado isso, tinha sido editado, viu? Tá indo pro ar! Bom, e o Bruce Dickinson tem um apelido, inclusive, ele é o Air Raid Siren. Quando ele canta é como se fosse um alarme aéreo de aviões bombardeando o lugar. Esse é o apelido do Bruce Dickinson. Nessa música, ele canta como os pilotos de caça, viu? Lembrei os pilotos de caça britânicos da época sobrevoavam para ir batalhar na França, e como eles desumanizavam isso, de como eles tratavam, especialmente no refrão, as mortes e as baixas que eles fariam do outro lado, né? Isso é um pouco do que a gente queria, não mais com caças, mas sim com drones. Que torna mais distante, desumaniza muito mais. Desumaniza, retira muito, inclusive as pessoas podem estranhar não do sagrado que é na guerra, mas de alguns elementos humanos, desumanizar mesmo a guerra. E todas essas consequências que há hoje com relação a esse novo tipo de guerra. É isso que a nossa querida convidada Wanda vai tratar com a gente. E o papel meu e do Aroni, enquanto a Wanda vai abrilhantar o programa, é tentar tornar o programa um pouquinho mais rocker. É verdade. Mas antes do Germano chamar a vinheta, isso não é provocação, mas eu quero dizer que isso chegou para mim, não chegou para o Germano, chegou para mim, da professora Wanda, diretamente de Toulouse. Vocês acham que foi livro sobre Pascal? Sobre Derrida? Não, senhoras e senhores. Sobre Luhmann. Ele vai ter Ramones, e que já sei que vai ser a banda indicada ao filme. Agora pode chamar a vinheta. Pessoal, próximo bloco a gente volta com a Wanda, então. Assim. Oi, pessoal. Estou participando hoje com muita alegria e muito carinho
dessa sessão sobre direito e rock, aqui com os meus amigos Ricardo Aroni, Germano Schwartz, e com muita vontade de participar desse programa, pois que se passa na cidade onde eu nasci, Porto Alegre, e acabei de chegar da Europa. O que eu queria dizer? Eu queria dizer que o rock é uma música que expressa pela própria força da sua capacidade de ser música antissistema, expressa as violências da nossa sociedade. E compreendo por isso que rock e drones têm muito a ver um com o outro. O tema das minhas pesquisas, das últimas pesquisas que eu tenho feito, é sobre os drones. O que os drones representam hoje no mundo? Os drones podem ser objetos e instrumentos muito simples de ajudar na vida cotidiana das pessoas, mas podem ser também sistemas militares robotizados que mudam completamente a configuração do campo penal. O campo penal, o direito penal, é ultrapassado por um espaço penal global, onde esses drones são mobilizados para matarem, são os killer robô, para matarem os suspeitos de tentativa de terrorismo. Então, esses drones, hoje, esse sistema robotizado militar, que está sendo utilizado na luta inglória e já perdida contra o terrorismo, é um sistema que viola as normas do direito, viola os princípios jurídicos fundamentais. E é sobre isso que nós queremos fazer essa ligação. O rock tem que mostrar que neste mundo dos drones militares, nós não estamos de forma nenhuma num wonderful world. Nós estamos num mundo muito trágico. E é por isso que eu gostaria que o Germano e o Aroni participassem aqui comigo, mostrando músicas que podem expressar essa tragédia que nós estamos conhecendo no século XXI. Por um lado, Vana, também tem uma coisa que revela agora, puxando com esses Haig, né? Uma covardia por trás do drone, não tem? Sim, tem uma covardia porque a morte pelos drones estabelece um tipo de guerra assimétrica. Não há um soldado frente a um soldado morrendo com honra defendendo o seu país. É uma guerra a nível global, transnacional, e é uma guerra assimétrica porque é um instrumento pilotado de longe e cujo alvo é estabelecido por máquinas, antes que essas máquinas enviem o sinal para os pilotos, os operadores dos drones, que não são pilotos, na verdade, são operadores, e não há um face a face da guerra. E, portanto, a pessoa que é atingida, o alvo do drone, ela não tem a menor capacidade de resposta a esse tipo de ataque. E, nesse sentido, é uma desonra, porque não é uma guerra de dois soldados defendendo os princípios e ideologias, mas é uma guerra de um sistema de high-tech, um sistema de alta tecnologia que está sendo utilizado numa guerra inglória para os dois lados. E, nesse sentido, o maior perigo é o perigo da total tecnificação do sistema. Não é science fiction. Vários autores já têm falado em livros muito importantes que as máquinas que localizam os alvos, elas, pela inteligência artificial, já estão chegando a tal ponto que elas não precisarão mais, em muito pouco tempo, dos operadores. Elas vão localizar e elas vão atirar as máquinas elas mesmas. Elas são tomadoras, elas serão muito em breve, porque elas já são num determinado nível, elas serão tomadoras de decisão da morte das pessoas. Então nós estamos indo para um mundo onde o penal está se configurando como um penal altamente tecnológico e um penal que não depende mais do ser humano. Nesse sentido, se nós poderíamos falar antes, não é, Germano, sobre a desumanização dos pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, gostaria que o Germano desse o testemunho. Quando você falava, Wanda, eu me lembrava de outra banda, da banda preferida do Aroni, que é o Iron Maiden, que é um disco que se chama Somewhere in Time. Ah, fantástico. Que na capa aparece o robô, uma capa futurista, né?
aniquilando o pessoal em volta. Há várias referências, Wanda, no rock com relação a essa desumanização, dessa tecnificação da sociedade, que é o que a gente tem hoje em dia. Mas o que eu queria te perguntar é algo que me veio à cabeça enquanto você falava. É praticamente um direito penal de exceção, né? Isso. É um direito penal de exceção que entra num quadro de direitos de exceção que se estabeleceram nos últimos anos no planeta inteiro. Nós estamos numa fase de desconstrução dos princípios de várias áreas do direito, dos princípios do direito do trabalho, dos princípios do direito penal. Nós estamos em fase de desconstrução do penal moderno e do direito moderno na sua totalidade. O que eu gostaria de voltar sobre a questão da desumanização, Germano, porque eu queria que você contasse a história dos pilotos. Você chegou a contar? Isso. Na música, que é o tema nosso, Aces High, né, o Bruce Dickinson canta e incentiva logo no início dela aquela força de vontade dos pilotos em se levantarem e alçar voo e irem para a Normandia a fim de combater o que se dizia antigamente, a boa causa. Né? Acho que essa boa causa numa guerra de drones ela fica tão distante, não que exista uma boa causa numa guerra, mas o convencimento de fazer com que as pessoas sintam um pertencimento a um Estado, a uma ideologia e, portanto, a um direito, que é um instrumento moderno de tudo isso, ela é cada vez mais diminuída num contexto desse tipo de guerra que a banda narra pra gente. O engraçado é que num outro álbum, agora estava pensando num álbum do Roger Waters, que se chama Radio Chaos, né? O Roger Waters, que é o líder da segunda fase do Pink Floyd, né? Quando o Pink Floyd deixa de ser lisérgico com o Syd Barrett, né? Ele tem uma passagem tremendamente bonita no Radio Chaos em que o personagem principal... Pink Floyd é uma banda de personagens. Né? Mas esse disco acho que é 84, eu posso estar errado. A gente faz isso só para vocês verem, não tem nenhum iPhone, nada aqui do lado, né? Eu posso estar errado, mas acho que o Radio Chaos, desculpa, é 87. 84 é The Pros and Cons of Hitchhiking. Final Cut é 83, né? É o último disco dele. Lá, Wanda, esse personagem conta a história de uma guerra, né? Que é transmitida pelo rádio. E tanto quanto a primeira imagem que o homem vai ver, se um dia estiver no espaço, vai ser o Hitler, porque é a primeira imagem televisionada na imagem da luz. Essa era a alegoria, era um rádio contando a história da humanidade, já que só havia restado as máquinas, né? Vocês devem gostar também, tem um seriado de TV que é o Homeland, né? Em que a personagem principal ela é aquela que manda os drones matarem os inimigos no Paquistão, etc. E tal. E narra todo um sentimento dela. E que eu gostaria de voltar. É interessante, mas um elemento que eu acho que se coloca aqui, que é um elemento de desconforto, que é aquela história do palhaço assassino, sabe? Que é o elemento lúdico que tem por trás do drone matando. Isso. E eu acho que eu gostaria de voltar ainda, insisto, sobre essa questão da desumanização. Por quê? Porque aí eu vou ter que entrar com essas questões epistemológicas que falou o Ricardo há pouco. Então eu gostaria de retomar essa questão que nós falamos da desumanização, partindo da ideia do Foucault, da animalização dos homens, e colocar isso no campo dessa morte pelos drones. O Ricardo falou há pouco do elemento lúdico de matar através dos drones. Eu gostaria de acrescentar que tem outro elemento muito importante nisso, que é o elemento da caça. Então, o homem sempre caçou e sempre matou animais. E a caça sempre foi um divertimento para o homem. Ora, hoje em dia a caça de animais está praticamente proibida em vários países. Mas agora nós estamos caçando seres humanos. E os drones caçam os seres humanos. E essa ideia da caça, do alvo, de atingir o tiro, de bem colocar o alvo na mira, essa é uma ideia muito antiga antropologicamente, que o homem gosta de caçar para matar. Seres vivos. Então isso é uma coisa que mostra
a desumanização e a animalização dos homens no século XXI. E eu gostaria de pegar do ponto de vista mais epistemológico, porque no livro do Georges Agamben, que critica o dispositivo do Foucault, ele fala justamente disso. Ele mostra como Foucault, no seu trabalho sobre as prisões, mostrou que os presos subjetivavam as formas de poder. No caso, o poder disciplinar da prisão. Ora, Agamben mostra que hoje nós entramos numa fase de dessubjetivação dos homens. Quer dizer, o poder não é um poder que vai ser subjetivado, ele também pode ser subjetivado, obviamente, internalizado pelos homens, mas, sobretudo, o poder hoje dessubjetivo. Então, nós estamos passando uma transição de um mundo profundamente desumano. E o rock sempre serviu como música de protesto dessas violências, através da própria violência do rock, que é uma música violenta, porque ela é uma música violenta porque ela está expressando violência, então tem tudo a ver a morte pelos drones e a expressão pelo rock do que esta realidade extremamente violenta significa para nós hoje, como nós temos que combater isso, e no caso combatemos com o rock. Isso é fantástico, porque eu acredito que justamente esse vínculo está naquela chave de dizer da arte ser o espelho, né, da sociedade. Exatamente. E que normalmente diante do qual a sociedade não se conforma quando ali se enxerga, né, quando ali se encontra. E o rock, eu acho que parece com aquela força meio Mayakovsky, né? Que diz assim, não, a arte não tem que ser um espelho, a arte tem que ser um martelo que quebra os espelhos para forjar o mundo, né? Eu acho que o rock busca, né, na sua selvageria de espelho, Certo. que a gente já encontrava lá no Juventude Transviada, no Rebelde Sem Causa, que são filmes icônicos que marcaram aquela geração, construiu o rock, que construiu Beatles, toda aquele perfil, né, do roqueiro, apresenta essa chave de guinada que é hora do direito incorporado. Achei genial a sacada da Wanda, como é a Wanda, genial sempre. Você é roqueira agora. Eu vou entrar na banda do Você Ricardo. é bom. De uma certa Quando eu ficar grande, eu vou ser roqueira. De uma certa maneira, o rock é o grande fenômeno cultural do século passado. Enquanto expressão de um certo modelo de vida baseado em alguns valores que são cristalizados numa sociedade ao menos ocidental depois da Segunda Guerra, com alguns direitos que a gente já falou na abertura, individuais, prezando tudo. Achei genial isso. Enquanto a Wanda falava, me veio à cabeça que a música preferida dos combatentes americanos lá no Iraque, ainda não tanto usando os drones, eles põem aqueles fones no ouvido e eles ouvem Nine Inch Nails, que é uma música, que é um rock industrializado com alta adrenalina. Eu queria provocar a Wanda e o Aroni, muito mais o Aroni, porque eu não sou o músico da história, mas essa questão da selvageria do rock, dessa animalidade do rock, até onde eu estudei, o rock tem um tipo de compasso, um tipo de timbre, que ele é um dos poucos ritmos musicais que são capazes de se transformar, por exemplo, concertos em rituais quase que xamânicos. Ou seja, ele tem alguma coisa que te bate lá dentro, inclusive a selvageria, a animalidade, o despertar contra o status quo. Musicalmente, o rock foi levando a determinados corpos de ruptura, assim. Eu não vou ser muito bom para falar disso porque eu sou razoavelmente mais conservador tecnicamente, né? Mas, por exemplo, dos anos 90 em diante, a questão do afinar um tom e meio abaixo do diapasão e botar na guitarra uma sétima corda para ter ainda mais grave as frequências que tu vai trabalhar de modo a tu gerar
mais peso ainda musical, não pela composição, mas já pela própria sonoridade. Isso eu só vi no rock. Isso, né? Só vi no rock, ou então em Wagner. Né? Que criava aquele contrabaixo, aquele ultra contrabaixo, né? Para puxar frequências inesperadas. Mas fora Wagner e o rock... Mas aí eu gostaria também de fazer um comentário, que eu não sei se tem alguma validade em termos musicais, mas em termos sociológicos acho que tem, e antropológicos, que é a questão que algumas tribos primitivas na África e mesmo na Austrália, e algumas tribos guerreiras, que hoje são, isso fica no âmbito absolutamente do simbólico, mas essas tribos, antes de entrar no ato de guerra, dançavam músicas e cantavam músicas guerreiras para incentivar para a guerra. Olha, no Ocidente, só o rock pode ser essa adrenalina, a música, e por isso faz sentido o que disse o Germano, dos soldados estarem escutando rock numa situação de guerra. Né? Porque o rock é a música... que era uma música de protesto, acho que continua sendo, na medida em que é uma música que tem essa dimensão antissistema muito forte. Né? Então essa é a música que vai dar ao soldado aquela força, né? Mas ao soldado ocidental. É isso que é interessante. Né? Porque os outros povos têm as suas músicas de guerra, assim como têm as suas pinturas no rosto de guerra. Né? Então acho que dá para fazer esse paralelo, que se esse soldado estava escutando rock, é a maneira que ele tem, como foi, não sei se pode se dizer que o rock poderia eventualmente ficar no plano de uma droga, entendeu? Que as pessoas precisam daquilo para alguma coisa, ou se estimulam com aquilo. Mas os soldados no Vietnã, e isso é histórico, todos sabem, tomavam droga para fazer a guerra. Agora, talvez menos drogas e mais rock. Não sei, estou inventando. E o menos drogas, entre aspas, né? Porque se nós vamos pegar o soro do super soldado do Capitão América, é uma realidade, né? Enquanto a Wanda falava, me veio à mente a famosa cena final do Apocalipse Sinal. Ah, pois é. Que o filme é genial e a trilha sonora é o The End do The Doors, né? Acho que isso ilustra bem o que a gente conversou aqui hoje, né? E que mostra a atualidade da pesquisa da Wanda, trazendo uma guerra tecnológica sem fronteiras, um direito penal baseado não mais em territórios, eu acho, mas sim no inimigo. Mas para dizer que esse inimigo é também um inimigo que se torna um inimigo interno e que tem uma ligação entre o global e o local, que nós chamamos de glocal. Né? Então, o direito penal local, nacional, doméstico, ele reproduz também essas lógicas. Porque ele também vai determinar o inimigo interno, que também está sendo vigilado com técnicas de alta tecnologia, como os vídeos de vigilância e os panópticos. É um panóptico ao ar livre. Né? O panóptico não é mais é um panóptico ao céu aberto, digamos assim. Deixa eu fazer uma provocação. Pois não. A gente sabe o contexto da onde emerge o drone, e ele tem um sentido totalmente próprio a partir da guerra do Afeganistão. O drone é anterior. Não, mas eu digo de uso. Né? Do uso militar, maciço. Assim, é dali que vai, né? Dali para frente. E, portanto, ele é uma resposta ao terror. Sim. Mas, em alguma medida, ele não é uma política de terror também? Sim, mas aí é a questão. Aí tem um shift, por exemplo. Como é que a gente passa... Se eu sou um paquistanês, sim, o drone não é o meu terrorista? Sim, claro. Mas aí tem que se colocar da seguinte maneira: quando é que dá o shift entre o drone, que era um drone militar de vigilância, que começou na Segunda Guerra Mundial para vigilância dos espaços, e foi muito utilizado por outros países durante muitos anos, Israel e outros países do mundo, não apenas Israel. Mas esse drone, que era um drone de vigilância, o shift para o drone letal. Como é que se dá isso? Isso se dá a partir justamente de uma doutrina que se criou, doutrina de segurança transnacional.
e que essa doutrina de segurança transnacional vai substituir as doutrinas de segurança nacionais, que eram muito conhecidas nas ditaduras latino-americanas principalmente. Ora, como esse terrorismo do drone é um terrorismo de Estado contra pessoas que não são atores nacionais e estatais, então, eles são combatentes livres ou suspeitos de serem combatentes, que é mais complicado, seria uma espécie hoje de terrorismo supranacional, um terrorismo supraestatal. Como já houve casos nas ditaduras de terrorismos estatais. Agora é um terrorismo supraestatal. E se basa em que doutrina? Nessa doutrina de segurança global. E essa doutrina de segurança global apresenta um argumento básico, que é o argumento da legítima defesa do Estado que ataca. Ora, esse argumento não é válido juridicamente. Porque o argumento da legítima defesa, um Estado só pode atacar um outro país, digamos, o Paquistão, o Iêmen, e essas pessoas que estão transitando nesses países, se esse direito foi outorgado pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ora, como as Nações Unidas não outorgam esse direito, os países, e aqui estou pensando nos Estados Unidos, se dão o direito de uma legítima defesa antecipada. E isso é uma aberração jurídica. Então, por isso que eu quis trazer esse dado jurídico, porque nós estamos falando de ROC, de direito, e vocês estão vendo que há todo um problema em relação ao próprio direito. E o ROC é isso. O ROC é uma denúncia dos problemas. Então, nós estamos com uma ligação muito íntima entre essa guerra dos drones, que é uma guerra que nós poderíamos ver isso quase como um science fiction, mas é uma realidade, e o drone e os ROCs que estão denunciando e que podem denunciar essa realidade hoje. Então eu acho que essa sessão sobre ROC e direito, trazendo os drones para ilustrar, é uma sessão muito feliz. E eu agradeço vocês terem me convidado. Muito obrigado. Bom, eu acho que a escolha de música da professora Wanda com o What a Wonderful World, com a versão do Joe Ramone, está para lá de explicada, né? Já aqui no meio disso tudo. Exatamente. Chama a vinheta, então. Pessoal, acabamos esse bloco, mais um, né, do nosso Direito e Rock, e voltamos, como diz o Varone, bangers, bangers, rockers, stoners, E eventualmente juristas. E eventualmente juristas para o próximo Direito e Rock. Muito obrigada.